Vamos falar sobre Eric Dane, aquele ator que a gente conhece de Grey's Anatomy e Euphoria. Mas hoje não é sobre os papéis dele nas telas, e sim sobre um aviso sério que ele deu, algo que vai além do brilho de Hollywood e toca em um ponto muito importante da vida de todo mundo. Prepare-se, porque a história dele é um lembrete forte sobre algo que muitas vezes a gente esquece ou prefere ignorar. Eric Dane, o inesquecível Dr. Mark Sloan, também conhecido como Max Timmy, de Grey's Anatomy, não tem aparecido tanto quanto antes. Depois de ser um rosto constante em uma das séries mais populares da televisão, parecia que ele sumiu um pouco do radar. Ele fez alguns trabalhos aqui e ali, claro, mas não com a mesma frequência ou o mesmo destaque de antigamente. Para quem acompanhava a carreira dele, a ausência era notável. Não era apenas uma questão de novos projetos, mas de uma presença mais discreta, quase um afastamento. O que muita gente não sabia, ou talvez só tenha ficado sabendo depois, é que por trás daquele sorriso charmoso e do personagem confiante, Eric Dane estava passando por um período bem complicado. Ele falou abertamente sobre isso em várias entrevistas, revelando uma batalha silenciosa e exaustiva. Ele abriu o jogo sobre a depressão e a ansiedade, e como essas condições afetaram profundamente a vida e a carreira dele. Não era uma questão de falta de trabalho ou de convites, mas uma luta interna que o impedia de seguir em frente da mesma forma. Ele contou que chegou a um ponto onde não conseguia sair da cama. A depressão era tão forte que atrapalhava tudo, desde as tarefas mais simples do dia a dia até a capacidade de se dedicar ao trabalho que tanto amava. Ele se viu em um lugar escuro, onde a energia e a motivação simplesmente não existiam. A sensação de peso era tão grande que era quase impossível até mesmo pensar em atuar ou em qualquer outra coisa. Foi um período de paralisação, de um vazio que consumia todas as suas forças. Teve que parar de trabalhar. Precisou dar um tempo dos sets de filmagem, dos holofotes e das exigências da sua profissão. Não foi uma decisão fácil, mas era necessária. Ele sabia que precisava procurar ajuda profissional, que não conseguiria sair dessa sozinho. E foi isso que ele fez. Buscou terapia, apoio e se dedicou a entender e a tratar o que estava acontecendo dentro dele. Não foi fácil, e ele foi completamente transparente sobre a batalha que travou, mostrando que mesmo pessoas famosas e aparentemente bem-sucedidas enfrentam demônios internos. A vulnerabilidade dele é um lembrete de que a saúde mental não escolhe profissão, status social ou aparência física. Antes de continuarmos com a parte mais importante dessa história, que é o aviso que ele deu, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e nos diga nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história. É sempre bom saber de onde nossa audiência nos acompanha. Ele se viu em um buraco profundo, onde a luz parecia não alcançar. Cada dia era uma luta apenas para existir, e a ideia de retomar a rotina de trabalho parecia impossível. A pressão da fama, as expectativas, tudo isso se somava ao peso da depressão, tornando a situação ainda mais complexa. Ele não conseguia mais fingir que estava tudo bem. A máscara que muitos artistas usam para o público se desfez, revelando a fragilidade humana por trás do personagem. A decisão de parar foi um ato de coragem, não de fraqueza. Significa reconhecer que algo estava errado e que a prioridade deveria ser a sua própria saúde. Muitas pessoas, especialmente no meio artístico, têm medo de admitir suas vulnerabilidades, com receio de que isso possa prejudicar suas carreiras. Mas Eric Dane escolheu o caminho da honestidade, mostrando que a vida real é mais importante do que a imagem pública. Ele precisava se reconectar consigo mesmo, encontrar a base novamente. A busca por ajuda não foi um processo linear. Houve dias bons e dias ruins. Terapia, medicação, conversas com pessoas de confiança. Tudo isso fez parte do seu tratamento. Ele teve que aprender a identificar os gatilhos da sua ansiedade e depressão, a entender como a mente funciona
e a desenvolver mecanismos para lidar com os momentos difíceis. Foi uma jornada de autoconhecimento, dolorosa, mas essencial para a sua recuperação. Ele descreveu esse período como um mergulho em si mesmo, onde teve que enfrentar seus medos mais profundos e aceitar suas imperfeições. Ele não escondeu que o estigma em torno da saúde mental é um obstáculo. Muitas pessoas ainda veem a depressão como frescura ou falta de força de vontade, o que torna ainda mais difícil para quem sofre buscar apoio. Eric Dane, ao compartilhar sua história, ajudou a quebrar um pouco desse tabu, mostrando que a doença mental é real e precisa ser tratada como qualquer outra condição de saúde. A transparência dele abriu portas para que outros se sentissem mais à vontade para falar sobre suas próprias lutas. Houve momentos de dúvida, de vontade de desistir. A recuperação não é um caminho reto, mas cheio de altos e baixos. Ele precisou de muita persistência e do apoio de sua família e amigos para não ceder à escuridão. As pessoas ao seu redor foram fundamentais, oferecendo um porto seguro e lembrando-o de que ele não estava sozinho nessa batalha. Esse suporte foi um pilar importante para que ele pudesse se reerguer. Aos poucos, ele começou a sentir a melhora. Pequenas vitórias diárias, como conseguir sair da cama sem esforço, ou ter vontade de fazer algo que antes parecia impossível. A energia foi voltando, a motivação ressurgiu, e a perspectiva de voltar a atuar, que parecia tão distante, começou a se tornar uma realidade novamente. Foi um processo gradual, construído passo a passo, com muita dedicação e paciência. Ele explicou que a depressão não é algo que simplesmente desaparece. É uma condição que exige atenção contínua, um cuidado constante para manter o equilíbrio. Ele aprendeu a viver com ela, a gerenciá-la e a reconhecer os sinais de alerta para evitar recaídas. Essa conscientização é uma parte crucial da sua recuperação e da mensagem que ele quer passar. Ele se tornou um defensor ativo da saúde mental, usando sua plataforma para educar e inspirar outros. Essa fase de introspecção e tratamento foi o que o preparou para o retorno. Não era mais o mesmo Eric Dane de antes, mas uma versão mais consciente, mais resiliente e com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre sua carreira. Ele entendeu que sua experiência poderia ser usada para um bem maior, para ajudar outras pessoas que estivessem passando por situações semelhantes. Dessa forma, sua luta pessoal se transformou em uma fonte de força e inspiração para muitos. Ele não voltou para os holofotes como era antes, mas com um propósito renovado. A experiência de ter enfrentado a depressão o transformou, dando-lhe uma profundidade e uma sensibilidade que antes talvez não fossem tão evidentes. Ele não queria apenas atuar. Ele queria fazer a diferença, queria que sua voz fosse ouvida de uma maneira que realmente importasse. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele começou a falar abertamente sobre o que viveu. A história de Eric Dane, portanto, não é apenas sobre a superação de uma doença, mas sobre a transformação de um homem que encontrou um novo sentido em sua própria vulnerabilidade. Depois de um tempo, com muita dedicação e suporte, Eric conseguiu se recuperar e voltar a atuar. Não foi um retorno explosivo, mas um ressurgimento gradual, com papéis mais maduros e complexos, refletindo sua própria jornada. Ele não tinha pressa, queria ter certeza de que estava bem antes de se jogar novamente na rotina intensa da atuação. Sua volta foi marcada por uma nova abordagem ao trabalho, com mais foco e uma compreensão mais profunda dos personagens que interpretava. Mas o que ele disse depois, o aviso que ele compartilhou, foi o mais importante de tudo. Eric Dane usou sua voz, sua plataforma, para alertar sobre a seriedade da saúde mental. Ele disse que as pessoas precisam se cuidar, que não podem ignorar os sinais de que algo não está bem. Ele foi enfático ao afirmar que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem.
Essa mensagem ressoou com milhões de pessoas, não apenas fãs, mas qualquer um que já tenha enfrentado batalhas internas. Ele explicou que a sociedade muitas vezes nos ensina a ser fortes, a esconder nossas fraquezas, e isso é um perigo. Quando se trata da mente, não podemos aplicar a mesma lógica. É como ter uma doença física. Ninguém pensaria em ignorar uma fratura ou uma febre alta. A depressão e a ansiedade são doenças reais, com sintomas reais e consequências graves se não forem tratadas. Ele enfatizou que o autocuidado não é egoísmo, mas uma necessidade fundamental para viver uma vida plena e saudável. Eric fez questão de mencionar que a pressão da indústria do entretenimento, com seus altos e baixos, a constante exposição e o julgamento público, pode ser um fator agravante, mas ele também deixou claro que a doença mental não escolhe profissão, idade ou status social. Ela pode afetar qualquer um, a qualquer momento. Sua experiência serviu como um lembrete de que mesmo aqueles que parecem ter tudo, podem estar travando suas próprias guerras silenciosas. Ele recomendou que as pessoas fiquem atentas aos seus próprios sentimentos, aos seus padrões de sono, ao seu apetite, ao seu interesse em atividades que antes gostavam. Pequenas mudanças podem ser indicadores de que algo não está certo. E o mais importante, se esses sinais persistirem, é crucial conversar com alguém de confiança, um amigo, um familiar, ou procurar um profissional de saúde mental. Ele reiterou que não há vergonha em pedir ajuda e que o primeiro passo para a recuperação é admitir que se precisa dela. A coragem de Eric Dane em compartilhar sua história e seu aviso serviu como um farol para muitos. Ele desmistificou a ideia de que a depressão é algo a ser escondido, transformando sua vulnerabilidade em força. Sua fala não foi apenas um desabafo pessoal, mas um chamado à ação, um convite para que cada um de nós olhe para si mesmo e para as pessoas ao seu redor com mais empatia e atenção. A mensagem de Eric Dane é um lembrete forte para todos nós. Não importa quem você seja, a saúde mental é importante. Seja você uma figura pública, um estudante, um trabalhador, um pai ou uma mãe, a sua mente precisa de atenção e cuidado. A história dele mostra que é possível superar momentos difíceis, sim, mas que precisamos estar atentos e não ter vergonha de pedir ajuda. Ele nos ensina que a jornada da vida é cheia de desafios e que a saúde mental é um pilar fundamental para enfrentá-los. Ao compartilhar sua experiência, ele nos deu uma lição valiosa: que a verdadeira força está em reconhecer nossas fraquezas e buscar o apoio necessário para superá-las. A história de Eric Dane não é apenas sobre um ator que superou a depressão. É sobre um ser humano que, através de sua própria dor, encontrou uma maneira de ajudar e inspirar milhões de outros, deixando um legado de conscientização e esperança. É um aviso para que cuidemos uns dos outros e, principalmente, de nós mesmos.